Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Vocês podem sentar, por favor. Muito obrigado à equipe, à banda. Sucesso. Tony, se puder ficar aí, pode nos acompanhar. Santo, santo é o Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. E agora eu fiquei na dúvida, é passagem de ano, eu vou com que máscara? Preta ou branca? Deus é bom. Amém. Aleluia. Como é bom adorar o Senhor. Graças a Deus nós estamos aqui para isso. Para o adorar, para render graças e louvores, gratidão por esse ano. Aleluia. E gratidão antecipado pelo que já virá. Porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da nossa vida. Pai, nós te damos graças no nome de Jesus Cristo pela Tua palavra. Exaltamos a Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é a verdade. Toda a Escritura é boa para o ensino, para a correção, para a instrução. E nós te damos graças, Pai, porque nós temos a Tua palavra como garantia, como nossa segurança, como nossa proteção. Nós temos Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guardado e nos protegido e nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pai, nós oramos para que os nossos olhos sejam iluminados para o entendimento sobre a Tua palavra, o que a Tua palavra tem a falar à nossa consciência, iluminando o nosso entendimento, trazendo a revelação da Sua vontade. Em nome de Jesus, Pai, edifica a nossa fé, exorta-nos para trazer mais para perto de Ti e nos consola com a verdade da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, estamos seguros em Ti, estamos guardados em Ti. Nós cremos no sangue da nova aliança que nos protege. Nós cremos nessa bênção da Tua promessa, do Teu Santo Espírito que em nós habita. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Ele é muito bom. Graças a Deus por esse Deusão maravilhoso, né? Tão bom. Ele é tão bom para mim. Ô Pai bom. Olha, irmãos, deixa eu dar uma dica para vocês aí que vai iniciar o ano. Eu creio que você vai ter um tempo. Tá aqui 2 livros muito bons para você começar o mês de janeiro. Planos, propósitos e práticas de Kenneth Hagin. Para você saber o que você deve fazer. Seguindo o plano de Deus para a sua vida. Aleluia. São 2 livros para você permanecer firme na verdade. Firme na palavra. Essa palavra que nos salvou, que nos libertou, que nós somos gerados. Essa palavra que tem edificado a nossa fé, que tem nos guardado. Amém, amado? Aleluia. Uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós confiamos na palavra do Senhor. Amém? Tem pessoas que confiam em um monte de coisa. Eu confio na palavra de Deus, a cada dia mais e mais. Amém, amados? Eu vejo que hoje é uma oportunidade para a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Nós estamos vivendo esse tempo corriqueiro, o tempo comum, em que todos ficam agitados, eufóricos com muitas coisas. A mídia, a televisão, passa um monte de propaganda, de programas do que você deve vestir, do que você não deve vestir, do que você deve comer, do que você não deve comer. E tem muitas pessoas que se conduzem por isso. Mas nós nos conduzimos pela palavra. Amém, amados? Nós somos guiados pelo Espírito de Deus e pela Sua palavra. Amém? Nós somos dedicados à verdade, dedicados à palavra de Deus. Aleluia! Por quê, amados? Jesus disse que nós não somos desse mundo. Amém? Jesus disse que nós não somos desse mundo. Então, nós não temos que ser guiados, conduzidos pelo que o mundo dita. Amém? Mas nós somos guiados pelo que a palavra de Deus nos ensina. Amém, amado?
Então é por isso que nós estamos reunidos aqui, para ouvir a palavra, receber da palavra, aprender com a palavra, andar na prática da palavra e desfrutar de um ano poderoso, de cada dia poderoso, de cada dia glorioso e maravilhoso. Aleluia! Porque, amado, o sol nasce para todos, a tempestade vem sobre todos, mas os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam. E os que estão na palavra, amados, estão firmados na palavra, esses sim perseveram, esses sim permanecem. Amém? Então nós temos que ficar com a palavra, ok? Então, amados, nós vemos aí que essa questão de mudança de ano, de Réveillon, é cultura para algumas nações diferentes. Lá no Japão os caras já estão em 2022, entendeu? Nós ainda estamos aqui em 2021. E eles já chegaram lá meio-dia, já mandaram Feliz Ano Novo. Não, nós ainda vamos. Né? Então, eu estava lendo, não, vi rapidamente a matéria na revista Galileu. Há 8 tipos de calendários pelo mundo, irmãos. Então, alguns devem estar comemorando agora a Páscoa. Nós estamos aqui para o próximo ano, né? Então, as pessoas procuram, mas nesse período, as pessoas procuram prognósticos, as pessoas criam expectativas em videntes. Não é assim, amados? Elas criam expectativas em mandingas, em superstições, realizam a prática de ritos e superstições a fim de alcançar seus anseios. Não é assim? Vocês estão aqui? Pessoas são movidas pelo que ouvem, movidas pelo que estão sentindo. As religiões, as diversas religiões, elas praticam seus ritos conforme suas crenças. Não é isso? Roupas, oferendas. As pessoas têm essa preocupação com um tipo de roupa que deve usar, um tipo de oferenda que deve apresentar lá às suas divindades, segundo as suas religiões. E ficam segurando-se nisso, se garantindo nisso. Mas nós, a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor, como devemos nos comportar, irmãos? Amém? Essa é uma oportunidade para a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus, amém? Eu creio que nós estamos aqui, nós somos um ministério, o Verbo da Vida é um ministério da palavra. Então nós nos pautamos no que a palavra nos ensina, andamos conforme a palavra, não conforme a televisão, não conforme a mídia, não conforme as sugestões que o mundo coloca, amém, amados? Andamos em linha com a palavra. Atos capítulo 17. Tiago, se conseguir melhorar a minha voz aí, eu não estou fanho, eu estou saudável, eu sou saudável, não estou gripado, amém? Atos capítulo 17. Olha, deixa eu ver aqui para vocês. Nós estamos falando com a igreja Verbo da Vida da Asa Sul. Nós estamos falando com um povo que é crente de verdade, um povo que conhece a palavra de Deus, amém? O povo que é da palavra e do Espírito, o povo que conhece o seu Deus, amém, amados? Aleluia! Atos capítulo 17, irmãos, é interessante que Atos capítulo 17 aqui, no verso 16, olha só, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Olha só, Paulo, apóstolo, estava na segunda viagem missionária. E Paulo, o espírito dele se revoltou. Lucas, não sou só eu que digo que eu estou indignado, amém? Está escrito na Bíblia. Jesus se indignou, Jesus se revoltou. Amém, Lucas? Lucas fica fazendo uns memes comigo aí, porque eu disse que eu estou indignado. Então, olha só, Paulo, o apóstolo Paulo, o espírito dele se revoltou diante da idolatria dominante na cidade de Atenas. Nessa segunda viagem missionária, Paulo também ele estava em processo de trabalho pelo Espírito Santo de Deus. Ele teve uma desavença lá com Barnabé e se separou de Barnabé. E agora ele já estava andando com Silas. Barnabé foi para um lado, ele foi para o outro. Veja que coisa, né? Então o Espírito de Paulo, amados, nosso espírito, que é um espírito recriado, um espírito que está em comunhão com o Espírito de Deus, quando nós ouvimos, vemos algumas coisas, isso cria uma certa indigestão dentro de nós. Não é verdade? Nós ficamos incomodados com aquilo que está iludindo as pessoas, enganando pessoas, influenciando pessoas de modo negativo. E a gente pensa, nossa, a gente tem a palavra de Deus, a palavra tão clara para nós, nós temos um entendimento tão cristalino. Muitas vezes nós vemos pessoas que elas não conseguem perceber a presença do Espírito Santo de Deus, enquanto outros estão mais sensíveis à presença do Espírito Santo de Deus. Aquele que é nascido de novo, geralmente ele tem essa
presença do Espírito Santo de Deus com muita tranquilidade. Mas veja isso aqui que Paulo diz. Paulo falando, Paulo esperava em Atenas, no verso 16, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Idolatria, outra coisa que é contra a vontade de Deus. Hebreus, no capítulo 13, no verso 5, se vocês estão acompanhando aí, está escrito assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aleluia! Você está ouvindo isso? Então não se preocupe com 2022. O Senhor está dizendo aqui, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém. Você precisa ouvir o que a palavra de Deus está falando no seu coração, amado. Você precisa ouvir, abrir bem os seus ouvidos e receber a palavra com atenção, porque essa palavra é espírito e é vida. A palavra de Deus por si só, apenas de você ler e de você ouvir, ela é espírito e é vida. Amém? Você precisa ter fé, acreditar e receber essa palavra no seu coração. Amém? Receba no seu espírito a palavra de Deus. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Seja a vossa vida sem avareza. Agora veja que Paulo se revoltou com a idolatria, e Paulo fala depois, o escritor de Hebreus fala de que a nossa vida tem que ser sem avareza. E Colossenses 3, verso 5, Colossenses capítulo 3, verso 5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Paulo se revoltou contra a idolatria. O escritor de Hebreus fala que a avareza, nós temos que viver uma vida sem avareza. Depois, em Colossenses, Paulo explica que a avareza também é uma idolatria. E Paulo estava justamente nesse contexto aqui de Atenas, numa cidade idólatra. Vamos ler aqui dos versos seguintes, amém? Olha aqui, verso seguinte, Atos 17, verso 17. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Olha o que Paulo estava pregando, irmãos. Jesus e a ressurreição. Aleluia. Você consegue ir além do natural? Você consegue vislumbrar Jesus e a ressurreição? A ressurreição é vida. Jesus está vivo, irmãos. Aleluia. Ele vive. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo estava pregando sobre Jesus e a ressurreição. Ei, povo da fé, nós precisamos crer na ressurreição. A ressurreição vai além. Olha o contexto de Atenas aqui. Atenas era uma cidade universitária, era uma cidade onde as pessoas se dirigiam para obter conhecimentos. As pessoas se reuniam, e nessa cidade havia muitos deuses, na cidade de Atenas. Na grande praça da cidade, as pessoas se reuniam para falar, para conversar acerca de novas ideias. Elas procuravam essas novas ideias. Todo dia, durante todo o dia, a parte da noite, elas estavam ali reunidas para conversar. Elas não tinham ação nenhuma. A ação delas era mexer com a cabecinha, com o intelecto. Verbalizar, tentar ver quem era o mais inteligente, quem era o mais sabido. É o povo de Atenas. Então veja a mentalidade desse povo idólatra ali. Os filósofos epicureus, eles queriam que tudo acontecia por acaso. Presta atenção para você entender
a mentalidade daquele povo naquele tempo, para que você também se situe qual está sendo a tua mentalidade. O que é que nós temos que ter mentalidade? Qual é a nossa mentalidade de igreja, de cristão, de filhos de Deus? Amém? Então veja, os epicureus, eles queriam que tudo acontecia por acaso. Eles queriam que a morte era o fim de tudo. Eles criam na existência dos deuses, mas que esses deuses estavam muito longe deles. Eles criam que a principal finalidade do homem seria o prazer. Os epicureus, eles acreditavam no prazer. Não era o prazer carnal, não era o prazer mundano e material, mas era o prazer que não trazia para eles dor. Essa era a mentalidade dos epicureus. Era com esse povo que Paulo estava falando. Os estoicos, eles criam que tudo era literalmente Deus. Essa era a mentalidade dos estoicos. Nós estamos falando de idolatria, nós estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de uma mentalidade supersticiosa que aquelas pessoas tinham. Amém, amados? Só para vocês entrarem no contexto aqui da mensagem, amém? Entenderem. Então, os estoicos, eles criam que tudo estava destinado, tudo obedecia à vontade de Deus. Ou seja, fosse mal, fosse ruim, fosse bom, tudo que acontecia, aconteceu por causa do destino e era a vontade de Deus que assim fosse. Então, que não se devia se preocupar, devia se aceitar tudo. Essa era a mentalidade deles, dos estoicos. Mas nós não somos assim, amém? Nós não aceitamos tudo. Aleluia! Nós cremos na verdade da palavra. Nós não aceitamos tudo, nós não devemos nos preocupar com amanhã. Amém? Nós temos um Deus que cuida de nós. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, estarei sempre contigo. Amém? Então esses estoicos, eles criam que a cada tantos anos o mundo sofria, o mundo se desintegrava, sofria uma grande conflagração e tudo voltava a se repetir. Então essa era a mentalidade dos estoicos. Era com esse povo que Paulo estava lidando. Então, quando eles viram Paulo pregando sobre Jesus e a ressurreição ali na praça, eles levaram Paulo para o Areópago. O Areópago era um tribunal onde só poucas pessoas, poucos intelectuais estavam presentes para julgar crimes de homicídio, algumas coisas assim. Então, era composto de cerca de 30 membros, o Areópago. Era tipo o Supremo Tribunal Federal, entendeu? Só alguns intelectuais, só algumas pessoas que estavam ali. E eles eram idólatras. Veja então que essas pessoas intelectuais, eles estavam sempre ávidos para ideias novas, para conhecer ideias novas, para ficar verbalizando, discutindo, entrando nesse processo. Então, nesse tribunal exclusivo estava ali Paulo. Paulo foi pregar para aquelas pessoas. Paulo foi pregar sobre Jesus e a ressurreição. Aleluia. Interessante que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que se nós não cremos na ressurreição, nós somos os mais miseráveis, os mais, em outras palavras ele fala assim, né? Você crê na ressurreição de Jesus Cristo? Você crê que Jesus vive? Sabe, quando nós cremos na ressurreição, isso é tão importante, porque você crê no sobrenatural, você crê no além, no acima das suas forças, acima das suas condições naturais. Amém? Continuando aqui lendo o texto, você se situou dentro do contexto de Atenas, o que estava acontecendo. No verso 22, então diz, pois todos os de Atenas e os estrangeiros, estou lendo 21, 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Irmãos, preste atenção. Eu estou trazendo a palavra de Deus para você entender. Crentes da fé, da palavra da fé, crê no invisível, crê no Jesus ressurreto, crê na vida após a morte. Não se segura, não se mantém preso a superstições. Amém? Veja que quando Paulo fala aqui, eu vejo em tudo que vocês são acentuadamente religiosos. Na verdade, Paulo estava aqui fazendo uma crítica para eles, porque essa palavra religiosa tanto poderia significar uma pessoa piedosa, dedicada à religião, como também supersticioso. Então Paulo estava identificando que eles eram supersticiosos, porque Atenas era uma cidade onde havia tantos deuses,
havia tantos status de deuses, tantas estátuas, que às vezes havia mais estátuas do que homens, do que pessoas. As pessoas diziam. Porque eles, para não ficar de mal com nenhum deus, eles iam erigindo estátuas e estátuas. Sabe que tem muitos crentes que ficam nesse período tão preocupados com a mudança do ano seguinte, com a mudança do próximo ano, e ficam seguindo as sugestões. O que é que eu faço dessa mudança de ano, de 31 para o dia 1º? Eu como farofa ou não como farofa? Eu vou com a máscara preta ou azul? Ou com a máscara branca? Porque agora a máscara está no contexto do nosso tempo, né? Não falaram alguma coisa disso na televisão, não? De qual a máscara que você deve usar? Eu não assisti. Pode ser que eles tenham falado, porque eu sei que eles ficam repetindo isso o tempo todo. Então isso não tem nada a ver. Amém, amados? Eu estou trazendo uma palavra para nós como igreja andarmos na verdade, dedicados à verdade. Porque essa palavra aqui que é a nossa segurança. É a palavra de Deus que é a nossa proteção. É a palavra de Deus que é a nossa garantia. É a palavra de Deus que transmite paz. É a palavra de Deus que nos edifica na fé. É a palavra de Deus que renova a nossa mentalidade. Nós somos da palavra. Amém? Nós não somos das vestes, nem das oferendas. Nós somos apegados à palavra. Nós somos dedicados à palavra, dedicados à verdade. Aleluia. Nós não somos induzidos por ilusões, por superstições, por enganos, por doutrina de homens, por manipulações, nem por religiões. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos regidos pela palavra de Deus, porque é a palavra do nosso Pai. Então, crentes têm que ouvir a palavra, crentes têm que estudar a palavra, crentes têm que meditar na palavra, crentes têm que viver a palavra. Aleluia, amado! Nós adoramos o Senhor quando nós reverenciamos a sua palavra. Então, continuando, verso 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, Paulo disse, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aqueles em que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Eles achavam que ele estava longe. Deus não está longe. Ele está bem perto. Aleluia. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Você ainda está crendo na ressurreição? Então veja, amados, Paulo começa a falar com esses intelectuais. É interessante, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 em diante, diz que Deus aniquilou a sabedoria dos sábios, confundiu a sabedoria dos sábios, pegou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E que o Evangelho é a demonstração do poder de Deus, para que não sejam feitas pela eloquência do homem, para que a tua fé não fique pautada na eloquência humana, no argumento do homem, mas que a tua fé seja pautada no poder de Deus e no Espírito de Deus. Amém, igreja? Nós cremos na ressurreição. Eu estou querendo conduzir você para que a sua confiança esteja em Deus.
e na sua palavra. Aleluia. Não é em sintomas, não é no que você está vendo, não é em coisas que você está se prostrando, não é em coisas que você está se apegando. Amém, amados? Mas é no Senhor. Guarda isso, a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. Então Paulo mostra para eles que Deus não foi criado, mas sim é o Criador. E que Ele fez todas as coisas. E que Ele não pode ser adorado por algo feito pelas mãos do homem. E é interessante que quando o homem cria alguma coisa, quando o homem faz alguma coisa, quando o homem constrói alguma coisa, o homem passa a adorar esta coisa. Não é? Não é assim, irmãos? Quando o homem ele edifica algo, quando ele constrói algo, um patrimônio, qualquer coisa, ele passa a adorar essas coisas. O homem passa a fazer isso. Se nós, amados, então, dedicarmos o nosso tempo, como nós temos dedicado o nosso tempo para as coisas que fazemos, porque nós passamos a fazer essas coisas e a adorar essas coisas, e se nós passarmos a dedicar esse tempo, o nosso tempo, a adorar a Ele, que é o nosso Senhor, aleluia, era o que Paulo estava falando para aquele povo, para os intelectuais, que gastavam seus tempos ali na praça e no Areópago, querendo ouvir ideias novas, já que tem uma revelação nova para mim aí, em vez de investir tempo em Deus, eles gastavam tempo construindo obras, estátuas, e essas estátuas é que eles reverenciavam. Então vamos quebrando essa mentalidade da idolatria. Se nós dedicarmos nosso todo o tempo, e pensamento, e energia, e a nossa vida, amém? Nós certamente vamos prestar um culto ao Senhor, uma adoração ao Senhor. Você está comigo? Você está entendendo qual é o processo da sua vida? Para que você foi gerado pela palavra? Para que você foi criado? Para que você desfrute de paz e segurança e proteção. É pela palavra de Deus. Não são coisas, não são objetos, não são riquezas materiais que garantem a tua segurança. Não é? Os videntes não conseguiram profetizar 2020. Não saberiam, não souberam o que ia acontecer em 2020. As coisas ocultas pertencem ao Senhor. As reveladas podem ser, mas as ocultas pertencem ao Senhor. Então o Senhor sabe do amanhã. O Senhor sabe de 2022. Assim como Ele sabia de 2020. O nosso Deus, Ele não foi pego de surpresa. E o que eu quero dizer para você, meu irmão, é que se nós nos apegarmos à palavra de Deus, certamente nós ficaremos seguros, protegidos, guardados. Porque nós saberemos os tempos e as estações. Porque a nossa mente estará voltada para a palavra de Deus. E o nosso espírito estará em conexão com o Espírito Santo de Deus. Recebendo instruções do Espírito Santo de Deus. Vivendo a realidade do sobrenatural, a realidade da ressurreição em Cristo Jesus. E não nos apegando a coisas momentâneas, temporárias. Ou a filosofias de homens, ideias humanas, que visam manipular, dominar, controlar a mente humana, controlar as pessoas. Como nós estamos vendo nesses dias, nesses últimos dias, quão tem sido o interesse dos líderes mundiais de exercer domínio sobre a raça humana. Você está percebendo isso? Só eu que estou percebendo? Que o Senhor abra os seus olhos para você perceber isso. Amém? Que nós possamos entender como igreja do Senhor, que nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus está nos instruindo, nos ensinando, nos iluminando o nosso entendimento. Se nós queremos realmente desfrutar do conhecimento da verdade da palavra de Deus. Amém? Então Paulo mostra para ele que foi Deus quem criou a história, quem guiou. Deus criou o homem de tal maneira que esse homem, se ele instintivamente, ele deseja buscar o Senhor. Não é assim? Nós temos nós temos o Espírito hoje, nós temos Jesus hoje. Mas o mundo lá fora, eles têm um vazio e eles desejam encontrar o Criador, e eles não sabem em que encontrar o Criador, e eles procuram religiões que são ilusões, porque só há um caminho, e o caminho não são de religiões, mas é Jesus Cristo que é o caminho, Jesus Cristo que é a verdade, Jesus Cristo que é a vida.
Aleluia. Jesus Cristo é o que é o nosso Senhor. Jesus Cristo é aquele que a Igreja Verbo da Vida adora e serve. Amém? Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. É a Ele a toda honra, a toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda adoração. Somente Ele é digno. Somente Ele deve ser exaltado nesse palco aqui, no momento do louvor e da adoração. Somente Ele. Todas as nossas canções, louvores e adorações têm que ser para Ele. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Foi Ele, o nosso irmão mais velho, que morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Graças a Deus, Ele venceu Satanás, Ele ressuscitou, Ele vive e nos deu da sua vida. Nos deu participar da sua vida. Queridos, amados, presta atenção nisso. Enquanto eu orava, o Espírito me trouxe esse texto de Atenas, de Atos 17. Eu falei, Senhor, o que tem a ver isso? E depois, quando eu fui lendo e orando e vendo, e agora mais, chegando ainda mais entendimento para mim. Porque, amados, esse é um tempo em que muitos crentes se desviam em pequenas coisas, porque são induzidos por uma mídia, por uma televisão, por um jornal, por uma informação humana, se deixam levar por sugestões de que cor a roupa que você deve vestir, de que cor deve ser, que a roupa branca, X, azul, amarela, preta, cada uma tem um sentido. E as pessoas se deixam dominar por esses entendimentos, por esses pensamentos. E de que tem que fazer um tipo de oferenda. A minha sogra, que Deus o tenha, em nome de Jesus, eu creio que ela já partiu para o Senhor. A minha sogra, ela tinha uma superstição, que ela achava que no período de 31 de dezembro para Ano Novo, deveria se comer leitão e não peru, porque o peru cisca para trás e o leitão, ele fuça para frente. Então, na visão dela, você tem que andar para frente. Então, tem pessoas, amados, que se apegam à comida, que se apegam ao tipo de bebida, e vão se apegando a essas superstiçõezinhas. E às vezes os próprios crentes estão apegados a coisinhas, sabia? Sabia que são essas coisinhas que desviam você da verdadeira, da sã doutrina, da verdade, da palavra. Então Paulo está aqui no meio dos idólatras, várias estátuas, e Paulo está mostrando para ele que Deus criou o homem para buscar. Paulo ali no Areópago, naquele tribunal, ele fala, olha, esse Deus do desconhecido que vocês vão adorar. Porque na mente deles, eles faziam o quê? Quando há 600 anos tinha acontecido uma praga mortal, e aí esse poeta Epiminondes, ele teve a ideia de liberar um rebanho de ovelhas pretas e brancas, para que aquela ovelha que voltasse, onde ela se acostasse, no ídolo que ela se encostasse, ela seria sacrificada àquele ídolo para aplacar a ira dos deuses. E aí quando encostavam algum ídolo que eles não conheciam o nome, que eram tantos, aí eles então ofereciam ao ídolo do Deus desconhecido. Você sabe que tem pessoas que inconscientemente estão oferecendo coisas a ídolos, com seus comportamentos, com as suas práticas. Glória a Deus pela palavra da fé. Glória a Deus que nós somos ensinados a crer na palavra com o nosso coração e declarar a palavra e crer que ela muda a circunstância. Crer que quando nós declaramos a palavra, ela transforma as trevas em luz. Amém? Manifesta-se a luz. Então a nossa confiança está na palavra. Nós nos dedicamos à verdade da palavra. Então Paulo fala para eles que já passou o tempo da ignorância. Que agora em Cristo
chegou o conhecimento e a revelação. Passou o tempo da ignorância para a igreja. Amém? Igreja Verbo da Vida das Açu, que prega a palavra da fé, que crê na palavra da fé, que crê na verdade da palavra de Deus, que crê no Espírito Santo, que crê na ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Nós que somos da fé, o tempo da ignorância já passou para nós. Amém, amado? Não vivemos mais na ignorância, não vivemos mais na ilusão, não somos mais iludidos com enganos de reportagens, ou de homens, ou doutrina de homens, ou tradições humanas. Amém, igreja? Nós somos o povo da palavra. Então nós sabemos agora que o nosso conhecimento e a nossa revelação vem de Jesus Cristo. Então acabou, amado, terminaram-se as desculpas de andar segundo ilusões. Mas chegou a verdade para nós. E Paulo estava falando para ele que, como os epicureus, eles acreditavam que a morte chegava, acabou a vida, acabou. Mas Paulo vai e fala para eles, não, depois vem o juízo. Depois da morte tem um juízo. Para aqueles que não creram, para aqueles que não confessaram Jesus, a vida, ela não se extingue, mas ela tem uma vida eterna. Amém? E como os estoicos, eles acreditavam, achavam que as pessoas simplesmente eram absorvidas por Deus, porque havia essa conflagração de anos e anos, mudava-se a cada anos, e simplesmente o mundo se acabava e viria começar tudo de novo. Mas nós precisamos de quê? Nos apegar a Cristo e a sua palavra e ao Espírito de Deus. Então Paulo estava pregando Jesus, estava pregando a ressurreição, porque ele estava falando justamente, olha, nós cremos em Jesus, que é o Filho de Deus, o Messias, que morreu, que foi sepultado e que ressuscitou. E essa é a ressurreição. Amados, você sabe que a Justine falou aqui no momento das ministrações da oferta, que nós estamos vivendo aquém daquilo que Deus tem para nós. E às vezes nós estamos acostumados, acomodados na nossa condição de crentes, aceitando a nossa condição de crentes e não desfrutando do poder da ressurreição que há em Cristo Jesus. Eu já muitas vezes me peguei assim, limitado na pregação do Evangelho, de falar para uma pessoa, ei, Jesus ressuscitou. Não é falar apenas como uma informação, mas é falar com uma convicção. Você tem uma convicção de que Jesus ressuscitou, irmão? Você sabe que quando a gente tiver essa convicção de que Jesus ressuscitou, você sabe o que é ressuscitar? Jesus ressuscitou, irmão. Muitas vezes nós não pregamos o Evangelho porque temos vergonha de crer em Jesus Cristo. Porque nós não temos ainda a revelação de verdade da ressurreição. Você está pegando isso? Nós temos uma informação da ressurreição, mas nós não temos a revelação da ressurreição. Por isso nós estamos vivendo a vida aquém. Nós precisamos buscar a revelação da ressurreição. O verdadeiro entendimento da ressurreição. O verdadeiro entendimento, a revelação de que Ele vive de verdade. Nós temos um testemunho interior do Espírito de Deus em nós, de que Ele vive. Nós temos esse testemunho do Espírito Santo, de que Jesus vive. Mas quando chegam as pressões das circunstâncias do dia mau, parece que nós nos esquecemos de que Ele vive. De que Jesus ressuscitou. Então Paulo estava pregando, Jesus ressuscitou para pessoas incrédulas. E elas reagiram, diz aqui no verso seguinte, 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram
E outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Veja, Dionísio era o Areopagita, era um dos intelectuais. Ou seja, ele fazia parte daquele grupo de membros do Areópago. Foi o único ali que se converteu. Pegou? Por quê? Eles se gastavam muito debatendo as suas acrobacias mentais. Eles estavam muito no campo da mente, no campo do intelecto, no campo da razão, no campo do conhecimento humano. Eles se perdiam nas palavras porque eles estavam presos apenas no campo da razão, no campo da informação, limitados no conhecimento humano, natural. Aleluia! Mas é maravilhoso porque nós recebemos a revelação de Jesus Cristo. E no dia que nós recebemos essa revelação, nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. E aí nós fomos salvos. Aí nós entramos no reino, compreendemos o reino e temos um vislumbre do reino de Deus, do reino do nosso Pai. Mas pelo fato de nós estarmos ainda neste mundo, nós ainda não conseguimos desfrutar da glória, do sucesso, da ressurreição em Cristo Jesus. Então alguns escarneceram do zelo apaixonado de apóstolo Paulo pelo que ele estava falando, porque a ressurreição para Paulo era uma realidade, era uma convicção. Você está pegando, não? Se a ressurreição para a igreja for uma convicção, ninguém fica parado. Quando a revelação da ressurreição de Cristo Jesus chegar para mim e para você, nós não ficaremos parados. Nós não ficaremos limitados em nós mesmos, nos nossos planos, nos nossos projetos pessoais. Nós ficaremos como Paulo. Considero tudo como refúgio para conhecer a Cristo. Não fica parando, esperando uma mudança de estação. Vamos ver se vai mudar o próximo ano, do 2022, se vai ser diferente. A nossa busca tem que ser diária. A nossa dedicação à verdade da palavra de Deus tem que ser diária, irmão. A nossa busca pela revelação do Senhor tem que ser diária. Aí nós nos tornaremos incansáveis como o apóstolo Paulo, que ia daqui para acolá e para todo lado. Certamente o zelo de Paulo em pregar fez com que aquelas pessoas se escarnecessem, zombassem de Paulo. Como muitas vezes, amados, nós estamos zombando de pessoas que estão na rua, pregando nos metrôs, nas ruas, nos lugares públicos. Nós mesmos crentes, muitas vezes taxamos de fanáticos. Não sabemos o impulso do Espírito que está vindo sobre aquele Espírito para falar, para pregar Jesus Cristo. Não é, irmão? O zelo daquelas pessoas. E às vezes você até se assenta na roda dos escarnecedores para rir com aqueles que zombam dos filhos de Deus, dos pregadores afogueados, fervorosos de Espírito. Ei, queridos, nós somos diferentes. Queridos, nós não somos religiosos. Nós não defendemos uma placa de uma religião, queridos.
Nós somos os filhos de Deus que precisamos parar de querer mudar de estação de ano em ano. Devemos desejar dia após dia mais e mais do conhecimento do Senhor, da revelação do nosso Deus, da revelação da ressurreição de Cristo Jesus. Aí, amados, nós não vamos ficar nesse marasmo, esperando mudar o próximo ano. Vamos ver se no próximo ano a gente começa de novo alguma coisa. Vamos ver se no próximo ano vem um avivamento. Vamos ver se no próximo ano a igreja cresce e se multiplica e avança. Vamos ver se no próximo ano eu monto o meu negócio. Vamos ver se no próximo ano eu começo a estudar inglês. Vamos ver se agora, no final desse ano, agora, como eu era da igreja, vou colocar aqui os meus pedidos para o ano de 2022. Aí no final do ano de 2022, para mudar para 2023, eu vou riscar. Ou chegou, não chegou, não chegou. Você está entendendo, amado? Paulo foi zombado porque ele cria dessa maneira. Ele cria na ressurreição de Cristo Jesus. Porque ele tinha uma revelação, ele tinha um entendimento, ele tinha uma visão que aquelas pessoas não tinham. Você está comigo, irmão? Aí alguns disseram, não, a respeito disso nós vamos ouvir em outra ocasião. Adiaram a sua decisão para o dia seguinte. É perigoso adiar para o ano seguinte uma decisão. Não é, irmão? Quantas pessoas adiaram decisões em 2019 para 2020 e 2020 foi fechado? Não puderam fazer nada. Não é? Que fique marcado na história, que fique marcado em nossa memória. Amém, amado? O susto de 2020, o saculejo de 2020 na igreja. Mas alguns naquele momento se espantaram. De repente eu vi uma quantidade enorme de pessoas assistindo a gente pelo YouTube. Sumiram todos. Não, agora já passou, já chegou a máscara, já chegou a vacina. Entende, amado? Como dizia um irmão nosso aqui, desperta, igreja! Amém? Vocês estão comigo, irmão? Alguns creram, aceitaram a proposta de Paulo, de Deus. Só os tolos, só os insensatos, só os alienados, irmãos, não ficam atentos ao que o Senhor está falando. O que o Espírito do Senhor está falando ao nosso espírito. O que o Espírito do Senhor está falando para nós, igreja. Sabe que são comportamentos humanos, tradições de homens, doutrina de homens, que desviaram a igreja cristã, a igreja primitiva, desviaram a igreja do foco. Sabe, se a igreja não estiver alerta, se a igreja não estiver vislumbrando a ressurreição, o Cristo vivo, a igreja de novo se envolve nas ilusões, nos encantamentos, no engano deste mundo. Sabe o que eu observo às vezes, irmãos? A igreja evangélica às vezes, chega dia 31, todo mundo quer uma palavra profética para 2022. Ano da colheita extraordinária, o ano do dobro, o ano do milagre, o ano da aceleração. Cadê os profetas de 2020, irmãos? Não é? Queridos, por favor, não fiquem com essa cara de condenado, não. Eu estou meditando nessa palavra, estou trazendo para você um alerta que o texto me traz. Um despertar para nós como igreja, não se deixarmos envolver, sabe, por coisinhas pequenas. Ei, não precisa pegar-se a essas coisinhas pequenas. Ele ressuscitou, Ele vivo está. O nosso Rei está vivo. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ei, amados, muitas vezes nós estamos muito movidos pela nossa alma, pelo nosso sentimento. Nós estamos querendo uma coisa empolgante. Ei, querido, a palha vai queimar. Ele veio buscar só o trigo.
Só vai ficar o ouro, irmão. Palha vai queimar. Aleluia. Nosso rei está às portas. O nosso rei está voltando. Não é tempo de ficar se distraindo com ilusões, com encantamentos, com empolgações da alma. Ei, igreja! Nós somos a igreja da palavra. Nós somos a igreja do Espírito. Nós somos a igreja que crê na palavra, crê no que está escrito, crê no que está escrito, independente do que você está sentindo ou pensando, independente da sua conta bancária. Creia na palavra. Creia na palavra. Creia no Espírito Santo de Deus que habita em você. Creia na garantia que Deus já te deu. Eu te dou a garantia do meu selo, do meu Espírito que habita em você. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, irmãos, eu gosto de ler os livros do irmão Reagan, fica a dica. O irmão Reagan, ele fala que quando ele estava à porta da UTI e tinha uma sobrinha dele internada, e os parentes vieram perguntar para ele, e irmão Reagan era profeta, homem que tinha revelação. Os dons de revelação operavam nele. E perguntaram para ele, Reagan, a menina tal. Ele falou, ela vai ficar bem, não se preocupe. Você teve uma revelação? Você teve uma visão? Não, está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Não é porque eu tive uma revelação, não é porque eu tive... As pessoas confiam mais numa revelação, numa visão, do que numa palavra. Então, amados, nós estamos errando quando nós estamos buscando o dia 31, um vidente, para trazer uma palavra profética para 2022. Você está comigo, irmão? Nós já temos aqui a palavra profética para 2022, para todos os dias da sua vida. Está aqui, todos os dias da sua vida. Dedique-se. Dedique-se a ela. E você terá a segurança, a proteção, a confiança, o poder de Deus para te levantar em qualquer circunstância. Está aqui a palavra. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Aleluia! Aleluia! Você pegou essa palavra? Ei, você pegou essa palavra, irmão? Querido, seja a nossa vida dedicada a Deus. Seja a nossa vida dedicada à verdade. Amém, amado? Eu não estou aqui para induzir você. Eu não estou aqui para manipular você. Eu não estou aqui para enganar você. Aleluia! Eu acho que eu sou profeta de Deus para trazer uma palavra para você. Acreditar na verdade da palavra. Acredite na verdade da palavra. Se apegue à palavra. Se dedique à palavra. É isso que a igreja precisa. Porque é a palavra que te gerou. Foi a palavra que te arrancou da escravidão de Satanás. Foi a palavra, amado, que renova a sua mentalidade e te coloca na mente de Cristo. É a palavra, amado, que edifica a sua fé, que faz você confiar no sobrenatural, na ressurreição em Cristo Jesus. É a palavra. Aleluia. 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 Amado, não estou falando, tem irmãos aí do verbo que tem o ano da colheita extraordinária, o ano disso, daquilo, cada um na sua direção do que está recebendo do Espírito de Deus, amém, amado? Eu estou falando para você que se você se dedicar à palavra, Deus tem direção para a tua vida. Não fica procurando em coisas, não fica procurando em videntes, não fica procurando em homens. Deus tem uma palavra para você. Deus quer falar com você. Amém, amado? Deus quer conduzir você, amado. Amém?
Ele tem um negócio comigo particular, Ele tem um negócio com você particular. É para você, é para mim, é para cada um de nós. Ele pode, amado, Ele tem esse poder, Ele tem essa capacidade, querido, de cuidar de cada um especificamente, das suas necessidades específicas. Aleluia! Amém, irmão? Você pegou essa palavra? Para que você fique em paz, guardado a sua mente, e seja a sua vida dedicada a Deus. Eu vou ler para você Jeremias 29:11, numa versão aqui católica, da Bíblia de edição pastoral. Olha só, Jeremias 29:11. Conheço meus projetos sobre vocês, diz o Senhor. São projetos de felicidade e não de sofrimento, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém? Amém? Se você ouviu a palavra, se você creu na palavra, você recebeu a palavra. Amém? Amados, nós somos o povo do Espírito. Nós somos o povo da palavra. Você não é um povo das emoções. Você é o povo do Espírito. Você é o povo da palavra. Você quer que você queira, você esteja se arrepiando ou não esteja se arrepiando, a palavra continua sendo a verdade. Amém, amado? Independente do que você está sentindo no culto, a palavra, ela é imutável. Aleluia! Glória a Deus! Exaltada seja essa palavra, amém? Nós estamos aqui para exaltar a palavra, amém, amado? Oh, aleluia! Pai, obrigado pela tua palavra. Eu te agradeço pela tua palavra. Em nome de Jesus. Eu creio na tua palavra. E ela não volta vazia, mas ela cumpre o que te apraz em cada um de nós. Eu creio no teu Espírito.